Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Pedro Incerti do PDT. O vereador Pedro que permanecerá na liderança do governo Alceu Barbosa Velho na Câmara neste ano de 2015 e que já estava nessa função em 2014. E a partir dessa liderança de governo conduzida pelo vereador Incerti, iremos tratar o nosso programa e tocá-lo ao longo desses minutos que teremos pela frente. Vereador Pedro Incerti, é um prazer tê-lo conosco em 2015, repercutindo essa liderança de governo. Prazer é meu, Fábio, uma saudação a ti e a todos os que nos acompanham pela TV Câmara, né? Nós estamos novamente fazendo o nosso trabalho e agora, esse ano 2015, eu inclusive aproveito para agradecer o prefeito Alceu pela minha recondução na condição de líder aqui na Câmara de Vereadores do governo e não só agradeço a ele, mas a todos os vereadores também, porque a liderança, se você não tiver parceiros, não tiver um grupo que nós temos aqui na Casa de Vereadores, né, que dão sustentação ao governo, né, aos debates, aos projetos todos, com certeza sozinho nós não se salvamos e não vamos a lugar nenhum. Então é importante isso, para mim é uma honra muito grande estar desempenhando essa função aqui na casa e procurando fazer da melhor maneira possível, com o apoio dos colegas vereadores, com certeza que sem esse apoio nós não teríamos sucesso como tivemos o ano passado na aprovação de inúmeros projetos aqui na Câmara de Vereadores, projetos do Executivo, projetos importantes para a nossa cidade e que foram discutidos um a um, inclusive muitos deles, a grande maioria, Fábio, com apoio de vereadores da oposição também. Então é importante que se faça esse registro, que não apenas os vereadores da base, mas também os vereadores da oposição deram apoio àqueles projetos positivos para Caxias do Sul. Discutiram um a um, aprovaram, e isso é responsabilidade de quem está aqui na casa de aprovar as coisas boas para a nossa cidade. Vereador, para que as pessoas entendam, é tradicional que a administração municipal designe um vereador nessa liderança. Para que serve? Para, de fato, liderar e colocar aos demais colegas, tanto da situação de governo, quanto aqueles vereadores que fazem oposição ao projeto do Executivo, digamos assim, o projeto vencedor, ao prefeito, à administração, do que realmente se tratam as matérias que chegam, que aportam aqui no Legislativo, para que, além de ter esse esclarecimento, o senhor, quando fala que também agradece também a contribuição dos vereadores que fazem oposição na Câmara, é o seguinte, na medida que chegam esses projetos, os vereadores de oposição também têm o espaço para fazer suas sugestões, apresentarem emendas, e o senhor acaba funcionando como um canal de ligação entre a administração e os próprios vereadores nessa condição. Eu lembro que na abertura do ano legislativo o prefeito Alceu esteve aqui na Câmara e agradeceu, inclusive todos os projetos executivos que entraram na Câmara no passado foram aprovados. E como é que o senhor vê essa condição e de que modo se pode quantificar a participação tanto dos vereadores de situação quanto de oposição, no sentido de eventualmente ter alterado alguma matéria? O senhor se lembra de algum exemplo nesse sentido? Bem, Fábio, primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu quero colocar o seguinte: é importante que se coloque isso. Desde o prefeito Sartori, o primeiro mandato do prefeito Sartori, o segundo mandato do prefeito Sartori, os vereadores, as matérias todas foram debatidas no conjunto da Câmara, foram discutidas, foram aprovadas e, naturalmente, isso tudo nos orgulha pelo seguinte, e agora com o governo do prefeito Alceu Barbosa Velho e o vice Toninho, tem sido assim. Nos orgulha porque nós temos debatido com responsabilidade e aprovado temas, projetos, que também, em última análise, eles foram bem aceitos para a sociedade. Foram aprovados pela sociedade porque reconduziram o prefeito Sartori, elegeram o prefeito Alceu, enfim, todo
uma sequência de um mesmo grupo de trabalho do governo e que, com certeza, isso também nos deixa satisfeitos em razão de que nós estamos fazendo a coisa mais correta possível, né? Sobre a influência da oposição e a contribuição, ela tem sido constante, né? Muita coisa tem sido mudada através de emendas, né? Emendas aqui na casa, os projetos. Então, essa participação e essa responsabilidade e a função da liderança do governo, que é, na verdade, em última análise, você sinalizar o que pensa o governo sobre determinado tema, sobre determinado assunto, sobre determinado projeto, naturalmente contribuir com a resposta e os questionamentos da oposição aqui na casa. Nós temos resolvido muitos problemas dos colegas vereadores, que muitas vezes estão tendo uma dificuldade ou outra de resolver um problema aqui ou ali, e chamam o líder do governo exatamente para interceder, para agilizar no processo. Então, esse tem sido o nosso papel e a gente tem procurado, da melhor maneira possível, resolver e conduzir essas questões, né? Como eu disse, os vereadores da base, nós somos 17 vereadores e todos têm tido esse comprometimento. Nós não podemos nos queixar do apoio, da contribuição. São lideranças importantes, né? Não é só o líder do governo, cada vereador é um líder. Ele foi escolhido pela comunidade, ele teve uma votação expressiva, todos os vereadores, portanto, são lideranças importantes e que nos auxiliam nesse processo aqui na Câmara de Vereadores. E nós temos muita coisa boa acontecendo na cidade, né, Fábio? Apesar de existir no país um clima de crise, de dificuldade, muitas vezes as empresas também reduzindo horário, enxugando aqui ou ali, que a parte ruim de toda essa situação do clima gerado da crise, que nós chamamos, que há uma crise, a parte ruim é quando o empregado perde o seu emprego, e o que vem ocorrendo muito aqui na nossa cidade por conta disso. Agora, nós precisamos ter disposição, pensamento positivo e levantar a cabeça e seguir em frente, né? A vida continua, as crises elas são cíclicas, passageiras, e nós precisamos dessa disposição, e o prefeito Alceu sempre tem dito, como é que eu vou chegar e baixar a cabeça aqui? Não, nós temos que tocar em diante, enfrentar a crise, procurar enxugar aqui ou ali onde der para reduzir gastos, porque essa crise atinge o município, atinge todos, né? Não é só os governantes, não é só o governo do estado que tem problemas hoje, inclusive para pagar a folha de pagamento, é uma dificuldade, ela vem para o município, ela vem para dentro da casa da gente, para as famílias, e todos nós precisamos estar preparados para isso e enfrentar. Vereador, à esteira desse processo, como é que o senhor tem encarado, do ponto de vista de projetos, o que o senhor pode colocar para nós de empenho do município, que sem dúvida nenhuma precisará do próprio apoio dos vereadores, da Câmara, no sentido do debate, do aperfeiçoamento das matérias e, se for o entendimento da maioria dos vereadores, inclusive a aprovação. Que medidas o município tem preparado e que o senhor, como líder de governo, pode colocar para nós, para não só enfrentar a crise propriamente dita, que começa com a inflação, com já situações pontuais de desemprego, como o senhor mesmo colocou? Acho que o senhor traçou um cenário adequado nesse sentido, e não podemos esquecer também das desconfianças do mercado com relação à própria Petrobras, que está sendo alvo de investigações e é uma das nossas maiores estatais, com maior participação, inclusive na Bolsa de Valores. Então, isso interfere também em toda a conjuntura econômica. À luz disso, como é que o governo está se preparando para enfrentar isso? Que projetos vão servir para não só enfrentar a crise, mas também impulsionar mais desenvolvimento para o nosso município?
Bem, Fábio, com relação à situação que você coloca, inclusive esse cenário conjuntural nacional e problema da Petrobras, né? Para que as pessoas tenham uma ideia, a Petrobras historicamente acompanhou a evolução dos lucros de todo o sistema financeiro junto. Quer dizer, os bancos todos, somados os lucros, no final de cada ano, a Petrobras empatava, tinha mais ou menos a mesma média. Então, se os bancos, este ano de 2014, somados, lucraram 60 bilhões e a Petrobras lucrou 6 bilhões, 10%, então tem uma diferença muito grande aí, muito grande, que precisa ser esclarecida. Quase 60 bilhões para 6 bilhões, nós temos aí mais de 50 bilhões de diferença. Para algum lugar foi esse dinheiro. Então, só para que as pessoas possam ter uma noção de todo esse processo. Mas o que nós esperamos disso tudo é que haja um maior rigor na lei para punir essas pessoas. A sociedade brasileira quer que acabe com o roubo. Na verdade é isso, né? O roubo precisa parar. E para parar o roubo, nós precisamos ter leis duras que coloquem na cadeia, como tem já figuras que jamais se imaginava, né, os maiores empresários do Brasil, hoje presos. Então, isso é um passo significativo, mas que precisa endurecer a lei mais ainda para que acabe de uma vez por toda essa sangria de dinheiro do cidadão, do contribuinte. Mas, Fábio, você falava dos projetos, né? Na verdade, aqui em Caxias, em 2013 já, o prefeito encaminhou muitos projetos, pediu para os secretários que agilizassem, enfim, e foram encaminhados muitos projetos que agora já foram aprovados via financiamento, uma parceria com o governo federal. Claro que são financiamentos, a maioria deles, e que o município vai pagar religiosamente, devido aos juros, mas que são financiamentos, obras importantes do PAC para várias áreas da cidade. E por isso que nós estamos com um verdadeiro canteiro de obras na cidade. O Sim Caxias, né? Eu vou rapidamente, quero comentar aqui, eu tenho aqui, Fábio, algumas ações para o mês de março, rapidinho. Por favor, dia 10 de março, inauguração da 50ª Academia da Melhor Idade, lá no Arcobaleno. Dia 12 de março, ordem de início da reforma do ginásio na Escola Angelina Sassi Comandulli, no Santa Fé. Dia 13 de março, ordem de início da nova etapa do Sim Caxias. Dia 20 de março, entrega de 60 moradias, loteamento Vitório 3, no Fátima Baixo. Dia 21 de março, acionamento do sistema de abastecimento de água da Zona Leste, lá atrás do Intercity. Dia 25, inauguração da 51ª Academia da Melhor Idade, no São Caetano. 26, ordem de início da pavimentação da rua João Orestes Faoro, na Radial Sudoeste, aqui saindo para Galópolis. 28 de março, agenda da comunidade do bairro Beltrão de Queiroz, onde vai ser assinada a ordem de início da construção do Centro de Cultura Beltrão de Queiroz. E dia 2 de abril, a ordem de início da rotatória do entroncamento da Atílio Andreassa, lá na Abramo Randon, vai ser no Salão Nobre. Então, são algumas ações aqui que eu coloquei, e não são todas. Houveram inaugurações de escolas agora em fevereiro, por parte do prefeito municipal, a escola Paulina Moreto, que foi uma obra de 1.700.000, a assinatura de início da Escola Infantil Marquinhos também, mais 1.900.000, pavimentação asfáltica da Maurício Cirossi Sobrinho, 740.000, a Arthur Perotoni, que é a rua principal da Forqueta, são 2,5 milhões também, o asfaltamento da Ângelo Tronca, mais 870 milhões. Uma coisa positiva também que ocorreu agora, início do ano, Fábio, que nós precisamos ressaltar, que é o programa Mundo
do trabalho, que era o sucessor do trabalho 10. Se imagina que foram 2.150 inscrições para esse novo programa, que são mais de 30 cursos gratuitos, uma parceria com a Prefeitura e a Lefam. Isso para pessoas de baixa renda. Pessoas de baixa renda, exatamente. Isso aqui nós precisamos dar destaque, porque nós fomos muito criticados quando encerrou o trabalho 10 ali no final do ano passado. E naquela oportunidade nós comentamos que isso era passageiro, que houve um problema e que nós faríamos um novo sistema, né, semelhante. E esse mundo do trabalho veio para melhorar muito mais. Veja que 2.150 pessoas se inscreveram para esse novo programa. Então, é uma coisa boa, porque são mais de 30 cursos profissionalizantes gratuitos, que as pessoas vão poder, né, melhorar sua qualificação sem custo nenhum, através do mundo do trabalho. E há ainda um loteamento aqui na área de habitação, que será o Rota Nova, que é uma retirada dos moradores do entorno da Rota do Sol. Que estavam em situação irregular e também de risco. Irregular e de risco, exatamente, 360 famílias. Isso também é um projeto que já está andando. Está em fase de conclusão já. Que eu lembro que foi anunciado ano passado ainda. Exatamente. Então, isso também é importante porque é uma questão que bate na moradia, o local de moradia das pessoas, uma questão social relevante e é uma obra extremamente importante. Outro investimento que eu gostaria de ressaltar, que são 6 milhões de investimentos, é a implantação de uma nova adutora no bairro Bom Pastor. Está agora sendo concluída, são 6 milhões de investimentos e é uma obra extremamente importante para o abastecimento de água de toda aquela região, na zona sul aqui da cidade. Então, é um número grande de obras, Fábio, e que isso tudo, muitos projetos desses aqui passam pela Câmara de Vereadores, são discutidos, são aprovados. Que o senhor pudesse dimensionar para quem nos acompanha a contribuição dos vereadores nesse processo, porque quando envolve principalmente a contração de empréstimos para esses investimentos, os vereadores também precisam aprovar, né? Exatamente. São obras do PAC, são financiamentos aqui, muitas obras, e esses projetos todos eles passam aqui pela Câmara, para aprovação, para discussão, aprovação de financiamento, a solicitação de financiamento por parte da Prefeitura. Então, os vereadores têm sido parceiros, né? E nós estamos felizes porque muita coisa está acontecendo na cidade, aqui na região, na BR-116, para teres uma ideia, as pessoas que nos acompanham, 3 grandes obras serão agora, início de abril, o lançamento, né, do início das obras, assinatura de início das obras, que é ali na entrada para a antiga Madala à esquerda, que vai até a estação de tratamento Pinhal. Toda aquela área, aquela rua será asfaltada. Logo abaixo, ali na entrada da Vila Lobos e Vergueiros, tem a rua Pedro Olavo Hoffmann, que sai do Nossa Senhora das Graças, aqui próximo a Visate. Essa rua já foi anunciada, será asfaltada esse ano. Uma obra importante. E paralelo a essa rua é a rua de acesso ao bairro Vila Lobos Vergueiros, que também o prefeito já anunciou que vai ser construída ao mesmo tempo da Pedro Olavo Hoffmann. Então, 3 obras extremamente importantes para essa região da Zona Sul e que também esses projetos todos passaram pela Câmara. Então, todos os vereadores acabam auxiliando, porque muitas dessas obras, sabe, são pleitos das comunidades e dos próprios vereadores, que trazem para casa, levam para a prefeitura e auxiliam, em última análise, na gestão do município, realizando, né, essas obras que são importantes para nossas comunidades. Quando o senhor cita, por exemplo, a região do Vila Lobos Vergueiros, é historicamente com dificuldades, e uma comunidade que, ao mesmo tempo que tem dificuldades, também
é muito brigadora, digamos assim, no bom sentido, né? Com de certeza. tentar buscar melhorias. Então, na medida em que é contemplado, por exemplo, uma região como Vila Lobos Vergueiros, isso dá a dimensão, né, do trabalho e do interesse dos vereadores também, no sentido de pedir que sejam contempladas essas comunidades, né? Exatamente. E, inclusive, o fim de semana eu recebi algumas manifestações do pessoal querendo saber quando é que ia sair, ansiosos, né? Porque uma obra dessas, ela elimina, em dias de tempo seco, a poeira, né? E em dias de chuva, o barro. Então, todos reivindicam o asfaltamento, A pavimentação, calçamento. digamos que a pavimentação e calçamento é o básico. Enorme, né? Eu lembro que esses dias até, numa reunião provocada pela Comissão de Legislação Participativa e Comunitária, presidida pelo vereador Rafael Bueno, do PCdoB, veio o coordenador do Orçamento Comunitário, o José D'Ambrós, trazendo também um panorama parcial de como é que estão as obras. Pela casa eu fiz a cobertura lá para o site institucional, e ali também, na mesma linha do senhor, ele trazia uma listagem de obras e tal, e os vereadores presentes ali cobrando ainda mais, quer dizer, há sempre essa angústia por melhorias e que tem que ser, né? Não pode ser diferente. Exatamente. E você lembrou agora há pouco essa questão da Universidade Federal, muitas coisas importantes que acontecem aqui na casa, aprovação de moções, as moções são extremamente importantes. Eu mesmo apresentei uma há poucos dias em defesa da Caixa Federal, que é um instrumento importantíssimo para a nossa sociedade, e o governo falando que pretendia vender parte, né, do capital da Caixa Federal, e nós, a Casa, aprovou uma moção, mandamos a moção, agora parece-me que já há um recuo por parte do governo sobre essa matéria. Firmando um posicionamento contrário dos vereadores com relação a essa abertura, né, Exatamente, de capital, né? Defendendo a Caixa pública, 100% pública, né, porque ela tem um papel extremamente importante, diferenciado dos bancos privados, na área de habitação, na área de infraestrutura, atendendo os municípios do Brasil inteiro, tudo com várias linhas de financiamento. Então, nós precisamos estar do lado, defendendo a Caixa como ela é hoje, 100% pública, né? Os bancos privados já têm seu espaço, estão muito bem, obrigado, lucrando bilhões, né? E outra questão que você levantou, que essa casa nasceu aqui, é a extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a região da Serra. Isso começou aqui na Câmara de Vereadores e está prestes aí a ser anunciado o local agora para a região, né, da vinda da Universidade Federal para Caxias do Sul. A Comissão Temporária Pró-Universidade Pública Federal em Caxias, hoje presidida também pelo vereador Bueno, que eu citei antes, e que o senhor já era membro lá da primeira, lá atrás, em 2009, 2008, se eu não estou enganado, 2009. Exatamente. E que o presidente era o ex-vereador Assis Mello. Onde nós iniciamos. E o senhor foi um dos que iniciou. Eu lembro que até quando o vereador Assis chegou a ser deputado, sempre nas manifestações, ele lembrava da articulação do senhor e do ex-vereador Ari Dalegrave. E que ali vocês montaram o debate e o conduziram, então, como presidente daquela composição da Comissão Pró-URGS, né? Veja como é importante a nossa casa, a Câmara de Vereadores. E que não é de uma hora para outra, tem uma construção. Não, tudo. No Brasil, aliás, no Brasil, tudo é demorado. Mas o importante é que você tem um retorno e, no caso específico da Universidade Federal, já há o compromisso, a palavra do reitor dizendo que vem para cá. Então, é um grande feito, é uma grande conquista e que nós, logo ali adiante, temos a certeza, vamos comemorar isso. A propósito, até o prefeito, seu Barbosa Velho, junto com os vereadores, está sendo construída uma ideia de apoiar aquele terreno de Farroupilha, na linha Palmeiro, que basicamente é limítrofe com a região de Forqueta de Caxias do Sul. Então seria, ao mesmo tempo, estaria contemplando Caxias e facilitando o acesso dos demais municípios da Serra, né? Exatamente, ele é uma distância de 15 quilômetros de Caxias, 10 de Farroupilha,
20 de Bento. Quando o senhor fala 10 de Farroupilha, então, digamos do centro de Farroupilha. No centro de Farroupilha e de Caxias, e 21 a Bento Gonçalves. Então, nós teríamos as 3 maiores cidades da Serra, né, contemplados com um local, né, que estrategicamente esse local ele atenderia, ficaria bem para todos, né? Seria um local racional, digamos assim, para se defender em função da mobilidade, do deslocamento das pessoas, que vão ter um acesso facilitado, e vamos agora ficar na torcida para que o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tome a decisão e bata o martelo e diga e inicie logo essa obra, porque nós temos em Caxias do Sul mais de 10 instituições de curso superior, de grau superior. Só que privadas. Privadas, particulares, e nenhuma pública. Então, penso que Caxias merece isso. Tirando o Instituto Federal, mas que daí o Instituto Federal tem um viés mais para cursos profissionalizantes, ainda que ele já tenha 2 graduações também. Né? Exatamente, é aqui no bairro... No bairro Fátima, exato. Que é importante, nós precisamos de formação, é um instituto extremamente importante. Agora, universidades, faculdades, enfim, nós não temos... É uma outra, outro viés. Né? E eu diria mais, Caxias é uma das maiores cidades do Brasil que não tem a sua universidade federal. Todas as demais cidades do porte de Caxias no Brasil já têm implantada uma universidade federal. Então, é por demais justo que nós tenhamos, né, confirmada essa implantação da extensão da Universidade Federal, que seria de Porto Alegre, aqui na região da Serra, para também fazer com que as pessoas que até hoje têm essa dificuldade, porque nem todo mundo tem acesso à educação, a educação é cara, Fábio, a educação é um produto caro. E nós, tendo uma universidade pública, aquelas pessoas com mais dificuldades vão ter essa condição de ter acesso ao ensino superior gratuito aqui na região. Vereadora, eu não quis interromper, mas nós já estamos um pouco além do nosso tempo, e aí, quando a conversa é boa, ela avança, e o senhor, com toda a sua trajetória, nós estávamos falando de um episódio de 2009, envolvendo a Comissão ProUrgs, nós já estamos em 2015, então exatamente. As pessoas podem ter a dimensão de quanto tempo o senhor vem se dedicando aos projetos e às questões que a própria Câmara de Vereadores encampa, e o senhor, como vereador, não costuma se omitir desse processo, muito pelo contrário, tem sempre participado ativamente. Então, vereador, fica um espaço para que o senhor toque brevemente um ponto que não abordamos até aqui, faça suas considerações nesse programa que começamos abordando a situação do senhor reconduzido à liderança do governo municipal na casa, a exemplo de 2014, estará nessa função em 2015, e demais projetos que também foram surgindo na nossa conversa. Fica esse espaço então, vereador. Um abraço, Fábio, foi um prazer dizer a todos que o nosso trabalho de vereador é um trabalho de servidor público. Nós estamos aqui para procurar cada vez mais melhorar a cidade onde nós vivemos, em todos os aspectos, né? Isso, melhorando a cidade, nós vamos ter com certeza uma qualidade de vida aos caxienses melhor. E esse é o nosso objetivo, trabalhar nesse sentido, né? E procurar então colocar o gabinete à disposição das pessoas aqui na casa, né? E as pessoas que quiserem nos visitar, será um prazer muito grande. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Acredito que quem nos acompanhou pode se apropriar ainda mais do contexto da nossa Câmara a partir da sua atividade parlamentar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Conversamos então com o vereador Pedro Incerti, do PDT. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.